Hoje eu vou te revelar 6 estratégias práticas para abrir um negócio com pouco dinheiro que me permitiram construir negócios lucrativos começando quase do zero. São métodos que testei na prática e que mais de 30 milhões de empreendedores já aplicaram para criar negócios de sucesso. A primeira estratégia pode parecer comum, mas 90% das pessoas não fazem, que é identificar seus melhores talentos com a fórmula PMH. Paixão, mercado e habilidade. 3 palavras simples, que quando combinadas corretamente, se tornam a chave mestra para o sucesso empresarial. Essa fórmula que mudou completamente minha perspectiva sobre como construir um negócio sólido. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível, tentando forçar negócios que não faziam sentido para quem eu realmente era. Durante anos, persegui oportunidades apenas pelo potencial financeiro, ignorando completamente se eu tinha paixão ou habilidade para aquilo. O resultado disso era frustração, dinheiro perdido e uma sensação constante de estar nadando contra a correnteza. A verdade é que a maioria das pessoas falha nos negócios porque escolhe apenas um dos 3 elementos da fórmula PMH. Conheço dezenas de empreendedores apaixonados por suas ideias, mas que criaram produtos para mercados inexistentes. É como tentar vender gelo no Ártico. Por outro lado, já vi pessoas extremamente talentosas desperdiçarem seus dons em áreas que não despertam nenhum interesse genuíno nelas. Quando você encontra a interseção perfeita entre o que ama fazer, o que o mercado precisa e aquilo em que você é naturalmente bom, o trabalho deixa de ser trabalho para se tornar uma extensão natural de quem você é. Então, para descobrir sua combinação perfeita, comece fazendo uma lista honesta de todas as suas habilidades, desde as mais óbvias até aquelas que você considera insignificantes. Depois, ao lado de cada habilidade, marque com uma estrela aquelas que genuinamente despertam entusiasmo em você, mesmo quando ninguém está pagando para você fazê-las. Em seguida, pesquise quais dessas habilidades têm demanda real de mercado. Use ferramentas como Google Trends, converse com pessoas, observe problemas ao seu redor. A mágica está na sobreposição desses 3 círculos, e quando você encontrar equilíbrio nesses 3 pontos, estará pronto para dar o próximo passo na construção do seu império financeiro. A segunda estratégia que vou compartilhar pode chocar você. Trabalhe no ramo do seu negócio para aprender. Alguns dos empresários mais bem-sucedidos que conheço começaram lavando pratos, atendendo telefones ou trabalhando no chão de fábrica. Existe uma sabedoria profunda em começar pela base operacional de um negócio, mesmo quando você tem grandes sonhos de ser o CEO. Quando trabalhei meus primeiros anos no varejo, aprendi mais sobre vendas, atendimento ao cliente e gestão de estoque do que qualquer MBA poderia me ensinar. Cada reclamação de cliente, cada produto devolvido, cada dia corrido me deu uma compreensão visceral de como um negócio realmente funciona. Essa experiência operacional se tornou minha vantagem competitiva quando finalmente abri minha própria empresa. O erro que vejo constantemente é pessoas querendo pular direto para a parte glamourosa do empreendedorismo, as reuniões estratégicas, as apresentações para investidores, os grandes planos de expansão. Mas sem entender como o negócio funciona na prática, você está construindo um castelo de cartas. Quando trabalho com jovens empreendedores, sempre sugiro: vá trabalhar 6 meses em uma empresa similar à que você quer criar. Se quer abrir uma padaria, trabalhe em uma padaria. Se sonha com uma loja de roupas, consiga um emprego no varejo de moda. É durante essas experiências que você descobre os detalhes que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso. Você aprende sobre fornecedores, margens de lucro, sazonalidade, comportamento do consumidor, conhecimentos que nenhum livro ou curso pode transmitir completamente. Lembro-me de um jovem que me procurou querendo abrir uma franquia de alimentação. Em vez de emprestar dinheiro para ele imediatamente, sugeri que trabalhasse 6 meses em uma franquia similar. Inicialmente, ele resistiu, achando que estava perdendo tempo. Mas 6 meses depois, ele me ligou dizendo:
Jim Rohn, você salvou minha vida financeira. Ele havia descoberto desafios operacionais que nunca imaginou. Aprendeu sobre a importância do ponto comercial, entendeu os horários de pico e, mais importante, construiu uma rede de contatos valiosa. Quando finalmente abriu seu próprio negócio, ele não estava apenas preparado teoricamente. Ele tinha experiência prática e conhecimento profundo do mercado que o aguardava. A terceira estratégia que pode salvar você de perder todas as suas economias é esta: produto mínimo viável. O mercado é o juiz final de qualquer ideia de negócio, não você. Por mais brilhante que sua ideia pareça na sua mente, por mais que seus amigos e familiares digam que é fantástica, a única validação que realmente importa é quando alguém tira dinheiro do próprio bolso para pagar pelo que você está oferecendo. Foi assim que descobri o poder transformador do MVP, produto mínimo viável. Em vez de passar anos desenvolvendo o produto perfeito, gastando todas as economias em funcionalidades que você acha que os clientes querem, comece com a versão mais simples possível. Teste, aprenda, ajuste e só então invista mais tempo e recursos. Deixe-me contar sobre um erro que quase me custou tudo no início da minha carreira. Eu tinha uma ideia revolucionária para um curso de desenvolvimento pessoal e passei 8 meses criando um programa completo com 50 módulos, materiais impressos luxuosos e até mesmo um sistema online sofisticado. Investi mais de $15.000 do meu próprio dinheiro antes de testar se alguém realmente queria aquilo. Quando lancei, as vendas foram um desastre completo. O que eu achava que era essencial, o mercado considerava desnecessário. Se eu tivesse começado com um workshop de fim de semana, testando apenas os conceitos principais, teria descoberto isso com um investimento de apenas $500. Essa experiência dolorosa me ensinou que o mercado sempre tem a palavra final, e quanto mais cedo você ouvir essa palavra, melhor. Hoje, quando alguém me procura com uma ideia de negócio, sempre pergunto: qual é a menor versão possível disso que você pode testar hoje mesmo? Se você quer abrir uma confeitaria, não alugue um ponto comercial. Comece vendendo seus doces para vizinhos e colegas de trabalho. Se sonha com uma consultoria empresarial, ofereça uma sessão gratuita de diagnóstico para 3 empresas pequenas e veja se elas pagariam por mais. Se quer criar um aplicativo, comece com uma versão web simples ou até mesmo um protótipo em papel. O objetivo não é impressionar, mas aprender rapidamente e com o menor custo possível. Cada não que você recebe é, na verdade, um presente. Ele te economiza tempo e dinheiro que você gastaria perseguindo algo que o mercado não quer comprar. A quarta estratégia que mudou completamente minha trajetória financeira foi esta: construir uma rede de contatos, o famoso networking. Você não constrói um negócio sozinho. Você constrói relacionamentos que constroem o negócio para você. Durante meus primeiros anos como empreendedor, eu acreditava que o sucesso dependia apenas de trabalho duro e produtos excepcionais. Que engano colossal! Foi quando comecei a investir deliberadamente em relacionamentos que tudo mudou. Meu primeiro grande contrato veio através de alguém que conheci em um evento de networking. Meu melhor fornecedor foi uma indicação de um colega empreendedor. Até mesmo o meu mentor mais influente surgiu porque eu me dispus a ajudar outro empresário sem esperar nada em troca. O networking não é sobre coletar cartões de visita ou fazer autopromoção. É sobre criar conexões genuínas que beneficiam ambas as partes. A beleza do networking é que ele funciona de maneiras que você nunca imaginaria. Conheci um jovem empreendedor que estava lutando para encontrar investidores para sua startup de tecnologia. Em vez de ficar enviando e-mails frios para fundos de investimento, ele começou a frequentar eventos de empreendedorismo local, grupos de discussão online e até mesmo se ofereceu para ajudar outros empreendedores com seus projetos. 6 meses depois, durante um happy hour informal, ele conheceu o CEO de uma empresa que se tornou não apenas seu primeiro grande cliente, mas também seu mentor e, eventualmente, seu sócio investidor. A oportunidade não veio de um pitch formal ou de uma apresentação elaborada,
Veio de uma conversa casual regada à confiança mútua e respeito genuíno. O segredo do networking eficaz é inverter completamente sua mentalidade. Em vez de pensar, o que essas pessoas podem fazer por mim? Pergunte-se, como posso agregar valor para elas? Quando você vai a um evento, em vez de distribuir seu cartão para todo mundo, foque em conhecer profundamente 3 ou 4 pessoas e descubra como pode ajudá-las. Participe de grupos do WhatsApp do seu setor, comente construtivamente em posts do LinkedIn, ofereça sua expertise gratuitamente quando alguém pedir ajuda. Mantenha contato regular com as pessoas que conhece. Um simples "Como estão as coisas?" pode reacender conexões valiosas. Lembre-se, o networking não é um evento, é um estilo de vida. E quando você cultiva relacionamentos genuínos ao longo do tempo, as oportunidades aparecem naturalmente, muitas vezes quando você menos espera. A quinta estratégia que separará você de 95% dos empreendedores é esta distinção crucial. É entender sobre dívida boa e dívida ruim. Nem toda dívida é ruim e nem todo investimento é bom. A diferença entre ricos e pobres não está apenas em quanto dinheiro eles têm, mas em como eles entendem e utilizam o dinheiro dos outros para multiplicar o próprio patrimônio. Durante anos, eu tinha pavor de qualquer tipo de endividamento, achando que a única forma segura de crescer era usando apenas recursos próprios. Que mentalidade limitante! Foi quando aprendi sobre retorno sobre capital investido, que minha perspectiva mudou completamente. Se você consegue pegar dinheiro emprestado a 8% ao ano e investir esse dinheiro em algo que te dá retorno de 20% ao ano, você está literalmente usando o dinheiro de outras pessoas para enriquecer mais rápido. É matemática pura, não mágica. O truque está em distinguir entre dívidas que te empobrecem e dívidas que te enriquecem. Financiar um carro luxuoso para impressionar é uma dívida ruim. Você está pagando juros sobre algo que só se desvaloriza. Mas pegar um empréstimo com garantia para comprar equipamentos que aumentam sua capacidade produtiva? Isso é uma dívida inteligente. Conheço um empresário que pegou 100 reais emprestados para comprar uma máquina que triplicou sua capacidade de produção. Em 18 meses, ele não apenas quitou o empréstimo, como aumentou seus lucros mensais em 15 mil reais. A máquina se pagou e ainda gerou riqueza adicional. Esse é o poder de entender CAPEX, investimentos em capital que geram retornos superiores ao custo do dinheiro emprestado. A chave para usar dívidas inteligentemente é sempre calcular o ROIC antes de tomar qualquer decisão. Se você está considerando um investimento de 50 mil reais em equipamentos e a taxa de juros do empréstimo é 12% ao ano, esse investimento precisa gerar pelo menos 15–18% de retorno anual para valer a pena. Sempre deixe uma margem de segurança. Empresas como a Creditas oferecem crédito com garantia a taxas muito mais baixas que cartão de crédito ou cheque especial. Isso pode ser uma ferramenta poderosa se usada corretamente. Mas lembre-se, dívida é como fogo. Pode cozinhar sua comida ou queimar sua casa. A diferença está no conhecimento e na disciplina para usá-la apenas quando os números fazem sentido matemático, não emocional. A sexta estratégia que pode revolucionar seu negócio é também uma das mais difíceis de aceitar. E saber ouvir o depoimento dos seus clientes. Seus clientes sabem mais sobre o que eles querem do que você. Por anos eu lutei contra essa realidade, achando que sabia melhor que meus clientes o que era bom para eles. Que arrogância! Foi somente quando comecei a escutar, realmente escutar, que meus negócios decolaram. Cada reclamação que você recebe é, na verdade, um consultor gratuito te dizendo exatamente como melhorar. Cada sugestão de um cliente é uma oportunidade de ouro para se diferenciar da concorrência. Mas aqui está o problema. A maioria dos empreendedores trata feedback como ataque pessoal, em vez de reconhecer como o presente que realmente é. Lembro-me de uma situação que quase destruiu um dos meus empreendimentos. Eu havia lançado um programa de treinamento que, na minha cabeça, estava perfeito.
Mas os primeiros clientes começaram a reclamar que o material era muito técnico e difícil de aplicar. Minha primeira reação foi defensiva. Eles que não entendem o valor do que estou oferecendo. Felizmente, minha esposa me deu um conselho sábio. Jim, se vários clientes estão dizendo a mesma coisa, talvez o problema não seja com eles. Decidi engolir meu orgulho e reformular completamente o programa baseado no feedback recebido. O resultado? As vendas triplicaram nos 6 meses seguintes. Aqueles clientes problemáticos me salvaram de um fracasso muito maior. O segredo para transformar feedback em ouro é criar sistemas para coletá-lo constantemente. Envie pesquisas de satisfação após cada venda, faça ligações de follow-up, perguntando como você pode melhorar. Crie grupos fechados nas redes sociais, onde seus clientes podem dar sugestões livremente. Quando receber uma crítica, sua primeira pergunta deve ser: como posso usar isso para melhorar? Não, como posso me defender? Estabeleça uma rotina semanal para revisar todos os feedbacks recebidos e implemente pelo menos uma melhoria baseada neles. Lembre-se, empresas que resistem ao feedback ficam estagnadas, enquanto aquelas que abraçam as críticas evoluem constantemente. Seus concorrentes podem copiar seus produtos, mas nunca conseguirão copiar a relação íntima que você constrói, ouvindo genuinamente seus clientes. Das 6 estratégias que você acabou de ver, escolha uma para implementar nos próximos 7 dias. Não todas de uma vez, apenas uma. Se você escolheu a fórmula PMH, pare este vídeo agora e faça sua lista de habilidades. Se foi o MVP, defina qual é a menor versão do seu produto que pode testar amanhã mesmo. Deixa nos comentários qual estratégia você vai aplicar primeiro. Quero acompanhar sua evolução e responder suas dúvidas específicas. E se você ainda não tem a ideia de qual negócio vai abrir, eu criei um vídeo mostrando 10 ideias de negócios para você não trabalhar mais para ninguém. O vídeo está no card ou na tela final. Veja agora mesmo. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.